lindonas e lindões, nós estamos aqui em mais um podcast, que é o Mete o Louco Podcast com a doutora Mete. E hoje eu estou aqui com uma pessoa, uma mulher extraordinária, lindíssima, e eu acredito que você vai se apaixonar por ela e pela história dela. Nós estamos aqui com a médica nutróloga Júlia Soffner. É isso? Falei certinho? Falou certíssimo. Soffner é da onde? Ele é um sobrenome alemão, né? A região da minha família hoje é Polônia, né? Mas Sim. Antigamente era Alemanha. Aí a gente fala alemão mesmo. Mas você não é da Alemanha. Não. Você veio de Piracicaba, é Eu isso? sou natural de Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, pertinho da sua cidade natal, Campinas, né? É, isso mesmo, Campinas. Mas você sabe que eu sou Campinas, mas eu sou mineira também. Mineira. Vixe, Maria. Então, É isso, fui criada em Tuiutaba, que fica pertinho de onde você fez o curso de medicina, é isso, Uberaba, é né? verdade, Uberaba. Eu Isso. fiz faculdade lá na UFTM. Ah, conheço. Amo Conhece? Uberaba. Gracinha. Fui várias vezes. Eu sou apaixonada por Uberaba hoje, né? Não conhecia antes de me formar lá, mas hoje eu amo a cidade. Tenho muitas recordações boas de lá. Que bom. Então, doutora Júlia, nós queremos saber da sua história de vida, né? Como é que você chegou realmente e aí você... Não, é isso que eu quero ser médica. Como que você chegou realmente a ser médica? Como que foi sua trajetória? Como é que você saiu de Piracicaba? De onde você veio? Seu sistema familiar? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre tive uma criação muito tradicional, né, Ali? Eu acho que meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, né? Estudar e ter rotina. E eu sempre quis fazer alguma coisa na área de exatas. Nunca quis fazer nada perto, assim, da área médica. Uma época eu quis ser astronauta. Não, foi uma coisa, assim, totalmente fora da média, assim. E aí, quando o meu avô materno adoeceu, ele tinha um problema lá ocular, eu comecei a frequentar muito o Hospital das Clínicas da Unicamp com minha mãe. A gente fazia várias idas até o hospital e levava ele. E eu comecei a ter muito vínculo com a área médica. E me despertou um senso de gostar de cuidar das pessoas fisicamente e assim, estar responsável pela situação. E aí eu me vi realmente muito, assim, representada pela figura do médico. E Entendo. desde então eu comecei a falar para meus pais, poxa, eu quero fazer medicina. Daí meu pai falou, meu Deus, não. Né? Porque na época... Por que ele achava que não? Poxa, até hoje, né, tem essa questão de que passar em medicina é muito difícil, né? sim. O preparo para o estudante, o pré-estudante aí da área médica é muito difícil. Ele falou, nossa, são anos de cursinho e tudo mais. É verdade, muita dedicação, né? Muita dedicação. E ele falou, nossa, tava tão bom até agora. Isso eu tinha, uns 13 anos, né? E aí aí virou a chavinha, sabe? Sim. E aí depois eu tive esse preparo. Eu sempre tinha colocado na minha cabeça uma coisa muito pessoal minha, sabe, Ale? Que eu queria uma faculdade pública. E aí começou a saga cursinho, né? Ah, sim, sim. E aí eu fiz 3 anos de cursinho pré-vestibular em Campinas. E aí eu passei lá em Uberaba, né, na Federal. E aí começou o desafio da área médica. Sim, imagino. Desde a faculdade até então. E aí depois que eu me formei, eu mudei para São Paulo de novo, né? Para Piracicaba. E lá eu trabalhei um tempinho. Eu saí da faculdade falando que eu queria fazer dermatologia. Fui presidente de liga e tudo mais. Acho que talvez o pessoal vê que eu gostava de me arrumar, aquela coisa. Aí eu voltei para Piracicaba, acabei fazendo clínica médica lá na cidade mesmo. Sim. E depois eu decidi fazer nutrologia e foi o que me trouxe até São Paulo. Ah, que legal. E por que nutrologia? Bom, quando eu fiz clínica, eu definitivamente tinha mais empatia pela área de metabolismo, né? Então, tanto que endócrino era uma área que eu tinha como prioridade. Eu não conhecia a nutrologia, né? O que eu conheci de nutrologia, até minha formação, assim, acadêmica mesmo, né? O curso de medicina, foi uma nutrologia hospitalar muito restrita, né? Não tinha tanto, assim, abordagem. Foi um período muito curto que eu fiz a disciplina. E aí, quando eu estava terminando o meu curso de clínica médica, eu vi que tinha uma residência médica em nutrologia. Sim. Aí eu fui pesquisar. Qual que é a diferença, né? De endócrino para nutrologia? Qual que é? Olha, são várias, né? Mas
Geralmente o endócrino, ele trabalha com a parte metabólica hormonal mesmo, né? Com as nossas glândulas especificamente. É lógico que as duas especialidades tratam de uma forma similar deficiências de vitaminas, por exemplo, distúrbios de composição corporal, mas a nutro, ela tem uma visão mais celular da coisa, né? A gente entende os processos de uma forma bem celular, é como se fosse uma forma microscópica mesmo. Então, a gente trata com os distúrbios de nutrição, né? Desnutrição, obesidade, transtornos alimentares, né? Nutrologia hospitalar, quando o paciente não consegue se alimentar pela boca, ele tem que fazer uma sondagem, ou a nutrição parenteral. Então, a gente faz a área do beabá, né? De uma forma um pouquinho diferente. Enquanto o endócrino, ele faz mais tratamento, por exemplo, tireoide, a diabetes, né? Doenças, assim, de sistema nervoso. E assim, eu, na verdade, sempre gostei de me cuidar. Inclusive, já fui em alguns nutrólogos, médicos, eu gosto dessa área. Mas como eu sempre fiz exercício físico, musculação, né? No caso, o que é a nutrologia ou a nutrologia do esporte, agora você vai explicar aí pra gente, né? Qual que é a diferença dos dois? Pode contribuir. Ainda mais para uma mulher, não vou falar a idade, né? Eu vou falar, 43 20. anos, com carinha de 20, né? Então, assim, a mulher, ela precisa se cuidar, ainda mais 40 a mais. Então, o que a nutrologia, junto com o esporte, né, pode contribuir para nós, mulheres, 40 a mais? Ótimo. A estratégia, Lê. Como isso pode ser feito? Tanto da forma de como você precisa praticar a atividade física, qual que é o mais indicado, qual que é a sua composição corporal, então a gente tem métodos para avaliar isso, e como a gente pode suplementar você individualmente para você melhorar seu desempenho. Olha, que legal. Entendeu? Então é a estratégia. E lembra que estratégia não é assim, ó, passa creatina, passa whey protein, manda o paciente para casa. Tem paciente que não tem benefício, por exemplo, de whey, ou tem paciente que tem benefício de outros suplementos também. Olha que legal, nunca ouvi falar isso, nunca ouvi. Inclusive, assim, eu sempre tomei muito suplemento. E até alguns, não sei se foi o whey, me desenvolveu na época, muito tempo atrás, uma síndrome do intestino irritado. É claro que na época eu estava trabalhando muito, tinha muito estresse, uns 6 anos atrás, ou mais, não sei. Eu estava fazendo muita atividade física, mas eu usava muita suplementação. E comecei a desenvolver essa síndrome que depois, com o tempo, sempre fica, na verdade, um resquício, né? Sim, sabe? Sim. Ela é multifatorial, né? Tem várias causas, tinha o estresse do trabalho na época. Acho que fica uma pauta para eu falar sobre isso da minha vida, que poucos sabem, né? Mas eu trabalhava demais. E aí eu queria também te ouvir sobre isso. Como é que é isso, né? Essa questão da suplementação. Eu realmente percebi que o whey protein não fez bem para mim. O whey protein, a definição, é uma proteína do soro do leite. Né? Então, assim, você separa alguns aminoácidos específicos que são muito importantes para a síntese proteica muscular, para a síntese de músculo. Alguns aminoácidos ali podem, por exemplo, te causar uma hipersensibilidade, ou podem ativar de uma forma assim, gênica, né? Fazer ativação de alguns genes pró-obesidade, por exemplo. E por ser, por exemplo, uma proteína do leite, que vem do leite, tem pacientes que têm intolerância à proteína do leite, não só a lactose. E isso pode trazer algum tipo assim de transtorno digestivo. Quem tem muita acne, né? Às vezes a gente faz uma restrição, às vezes, de consumo de derivados de leite. Aí vai e toma whey. Aí, às vezes, piora a acne. Então, não que isso vai acontecer para todos, mas, teoricamente, a gente tem que fazer o ajuste. Que legal você falar isso, porque na época eu vivia com muita acne. Pronto. E pode ser que eu tenha aí uma intolerância e não saiba, né? Olha só, gente. Geralmente, quando fala de leite, sempre pensa, intolerância à lactose, mas existem outros tipos de intolerância também, né? Então, e esses diagnósticos, eles precisam ser feitos quanto antes. Porque você estar exposto a algo que te inflama a longo prazo, causa um estresse oxidativo, né? Causa uma inflamação crônica. E isso acaba, no caso da mulher, às vezes até levando a uma retenção de líquido, né? Inchaço excessivo, ou irritabilidade, ou dificuldade para ganhar ou perder peso, para ganhar massa magra. Então, isso tem que ser diagnosticado.
Ah, que interessante, não sabia disso. E qual que é a diferença da nutrologia do esporte ou é a mesma coisa? A nutrologia do esporte é uma subespecialidade da nutrologia. Então, assim, a gente faz a nutrologia, como ela é uma especialidade médica muito ampla, existem vários tipos de subespecialidade, como obesidade, medicina do esporte, saúde feminina, desbiose intestinal, né? Então, vai na área do intestino. Existem muitos colegas que são especialistas em nutrologia hospitalar mesmo, né? Que a gente monitora E pacientes. a sua especialidade é em nutrologia Eu, na verdade, generalista, de forma generalista. Eu atendo como nutróloga, mas assim, eu tenho mais o foco ambulatorial. Então, minhas especialidades são, no geral, desbiose e obesidade, que eu mais lido, assim, na prática, né? Que eu gosto bastante. E saúde feminina também. Mas as outras duas, desbiose intestinal e obesidade, pela frequência maior, eu acabo me especializando um pouquinho melhor. E Um saindo pouquinho mais, daqui, nós vamos marcar uma consulta, eu vou. Com certeza, Vai ser um prazer, nossa. Não, porque eu sinto assim, que com a idade, né, eu ando mais cansada, sabe? Tem mais irritabilidade. Tem dias que não dorme tão bem, Sim, né? sim. Então, e eu fui estudando sobre isso, a questão da saúde feminina, principalmente com mulheres 40 a mais, e eu fui me encaixando nos sintomas. Perfeito. E as mulheres não têm conhecimento sobre isso, não é verdade? Tá faltando, assim, realmente mais pessoas levar essas informações, até para as redes sociais. Eu tenho visto, né, o seu Instagram. Tá de parabéns, viu, Obrigada. doutora Júlia? Porque levar essas informações é importante. Outro dia mesmo eu vi uma entrevista com a Angélica, sabe? Não sei se você viu. Foi muito bacana. Foi. Ela falando sobre esses sintomas e ela não estava entendendo nem o marido dela, né? O Luciano, não é isso? Isso. E aí ela descobriu que ela estava na menopausa. E o quanto que é difícil para a mulher falar sobre isso. Não, eu preciso de ajuda, que eu estou na menopausa, estou com sintomas assim, assado, e às vezes a mulher nem sabe que está na menopausa ou pré-menopausa, né? Como que é isso? Na verdade, isso que você citou, no teu caso particularmente, eu sempre gosto de orientar as pacientes que o processo da transição menopausal, não a menopausa em si, que é um ano sem menstruar, é diagnóstico de menopausa, mas a transição climatérica / menopausal, ela pode acontecer até 5, 6, 7 anos antes da menopausa. Olha aí, gente. Então, mesmo Muito você importante. tendo, né, os valores de hormônios ok dentro dos seus exames, às vezes a atuação, né, a biodisponibilidade ou a ação estrogênica, por exemplo, da progesterona, elas vão começando a ter menos efeito. Então, a mulher, aos pouquinhos, vai começando a perceber mudança de composição corporal. Pô, eu não tinha essa gordurinha aqui. Ah, isso acontece comigo, mesmo fazendo musculação. Exato. E assim, eu não mudei nada, Júlia. Elas vêm me falando, né? isso. Ou eu tô ganhando peso, ou eu tô muito irritada, ou eu tô com a libido baixa, né? Ou tô conseguindo, assim, não tô conseguindo dormir muito bem. Isso já pode ser, né, essa transição. E ela não consegue identificar. Porque, geralmente, o que a gente pensa na menopausa? Calorão. É, verdade. Não é? E parar de menstruar. Eu não tenho nada disso. Nada disso. E aí, esse tipo de sintoma bem assim, de uma forma não tão clássica, a gente já pode se beneficiar com a ajuda de um profissional, entendeu? E pode ser que no exame de sangue os hormônios estejam todos ok, mas a sintomatologia é que caracteriza essa questão de mudança corporal. Perfeito. Olha, tá vendo, gente? Aí, hein? É a famosa clínica é soberana, né? Tem uma frase na medicina que é muito famosa, né? Que a clínica sempre é soberana. Os exames, eles são solicitados para nos ajudar. Ah, sim. Mas a avaliação clínica do paciente é, sem dúvida, o que mais importa pra gente, entendeu? Sim. Até porque, antigamente, né, gente, não tinha laboratório. Na época dos nossos tataravós, lá na Idade Média, né? Há muito tempo atrás, não existia isso de exames. Então, existia um médico que ele era um médico da família, não é? Sim. E ele via ali, ele observava através dos sintomas, não é isso? Como que era antigamente? Antigamente, e eu acho que isso está sendo cada vez mais frequente hoje. Interessante. Esse médico da família, ele cuidava da família toda, então ele tinha um registro das particularidades de cada membro.
Então, você tinha uma gripe ou uma diarreia, você chamava, ele já conhecia a sua história, que era muito mais fácil. Olha, interessante. E eu acredito que hoje, quando eu vim para São Paulo, eu notei que esse tipo de médico, ele tá voltando. Olha, interessante isso. Eu também tenho observado. E geralmente ele tem uma especialidade, mas ele tem também um potencial de ver o paciente como um todo. E aí ele acompanha a família toda. Eu acho que isso, na verdade, é o nosso futuro. Esse é o futuro da medicina. Não, e isso é maravilhoso. Sim. Por exemplo, você vai no meu consultório, já tem teu histórico. Pô, a Alê, de repente, ela não responde bem a tal remédio. Vamos supor, de pirona, né? Eu já tenho lá. Então, adoeceu, tal, eu já vou tomar cuidado com os seus medicamentos, com a sua suplementação. Eu já tenho teu histórico, entendeu? Você não precisa ficar passando por aquele estresse de sempre um médico diferente. É verdade. Isso aí é muito importante. Isso é estressante. Nós estávamos conversando, eu e a doutora Júlia, antes de iniciar o podcast. E eu até coloquei esse assunto em pauta com ela, né? Nós estávamos conversando. Gente, eu vou no médico, vou no outro. E aí não resolve os problemas que eu tô tendo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Como é que a gente faz, né? Tá faltando esse médico, que por isso que eu disse que eu vou sair daqui já com a consulta marcada com a doutora Júlia. Vai ser um prazer mesmo. Porque tá faltando realmente médicos que vê a pessoa como um todo, mas que bom também saber, e eu tô observando também esse movimento dos médicos voltarem a ser aqueles médicos de antigamente, de ver o ser humano, a pessoa como um todo. E a gente tem que levar em consideração também a parte emocional. Eu ia falar isso agora, com certeza. Com certeza. E assim, quantos pacientes eles têm problemas crônicos que só você tendo um acompanhamento contínuo com ele vai te revelar. Muitos pacientes já revelaram tantas coisas pra mim que eu nunca imaginei na primeira consulta. Olha que legal. Então, abusos, assim, no sentido geral, abusos mesmo de comportamento. Sim. Ou dependências químicas, ou quadros de compulsão, ou algum tipo de relacionamento tóxico, ameaças. Então, assim, que geralmente atrapalha, porque, assim, o gerenciamento do estresse de uma pessoa, ela influencia em tudo nela. Com certeza. Então, assim, porque aumenta muito os níveis de cortisol, adrenalina, inflamação, perfeito. né? E aí, como é que o paciente consegue ou ganhar massa muscular, ou perder peso, né? Ou fazer um Fica tratamento... muito difícil. Pronto. Por isso que, gente, eu amo a psicologia. Saúde mental é tudo, né? Tudo. As pessoas, infelizmente, não têm essa informação e só 1% da população faz psicoterapia. Nossa, é só 1%? Só 1%. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. Então, o que auxilia, ajuda o paciente, no caso, os que vão até você, para ter mais progresso, assim, né, nos avanços com você, de forma geral, na parte física, né, seria, então, entrar para um processo, um tratamento de psicoterapia, um acompanhamento psicológico. A maior parte dos pacientes encaminham para o psicólogo. A maior parte. Se eles vão ou não, aí é a escolha deles. Mas a gente sabe que a minoria vai. Infelizmente. Tem muito, né, Ale? Talvez um estereótipo de que, se eu procuro um psicólogo, eu tô louco. Exatamente. Ainda tem isso, né? Muito. Ainda tem. Que bobeira. Ainda tem. Então, a gente tem que trabalhar na psicoeducação. O que é psicoeducação? Levar a informação correta, né? Conscientização dessas terminologias, né? Porque não é louco, não existe louco, né? Existe a pessoa que tem uma dificuldade, um problema, um transtorno, que está passando por uma dor, um sofrimento emocional e não sabe lidar com isso. A questão que, sabe qual que é a diferença do médico para o psicólogo? Que médico, a pessoa ela vai atrás de você por questões físicas. Isso é palpável, nosso corpo é palpável. Agora, a psicologia, a saúde mental, a dor, ela é subjetiva. Ela é abstrata. Como é que você vai pegar? Não é concreta. Né? Então, como não é concreta, as pessoas têm dificuldade. Têm dificuldade de explicar, de falar, de se entender. Às vezes nem identifica que é isso que ele tá tendo. Exatamente. Então, tá faltando informação. Eu percebo isso, sabe? Tem muito, na verdade, desinformação, né? Na internet, nas redes sociais. Nossas duas áreas. Sim, em várias áreas, né? Mas agora vamos mudar um pouquinho o tema aqui
Vamos falar agora da Júlia. Né? A gente falou aqui assuntos bem interessantes sobre medicina, né? Como que ela realmente escolheu a medicina como formação. Mas e a Júlia, enquanto pessoa, né? Eu tenho certeza que você já passou por situações difíceis na vida, Vixe Maria. né? Conte alguma delas e como que você superou alguma experiência, algo que você vivenciou aí, ou com a sua família, ou na sua vida pessoal como um todo, né? Eu acho que durante a minha vida toda eu sempre fui uma pessoa muito amável, assim, demais, sabe? Eu era Sim. muito permissiva, eu sempre fui uma pessoa muito altruísta. E eu percebi, né, que ser muito boazinha talvez não me traria algumas coisas na minha Exatamente. vida. Uhum. E eu acho que quando eu tava nessa transição, entrando aí nos 25, 26 anos, foi quando eu tive esse start do tipo, eu não sou boba dos outros, entendeu? E aí, e mesmo assim, conseguindo tudo direitinho, eu via, poxa, por que eu, né, aturo muita coisa, ou vou levando e não me posiciono. Meu pai sempre foi muito parecido comigo. E eu tinha muito isso dele, sabe? Aí eu pensei assim, eu acho que tá tudo errado. E pronto. E mudei tudo na minha vida, sabe? Mudei a área que eu ia fazer, mudei relacionamento, mudei de cidade, mudei tudo. Isso foi uma libertação pra mim. E sem a ajuda de ninguém, Sem ou ajuda de você... ninguém. E, na verdade, muita gente sempre falou. Meus pais já me alertavam desse meu perfil, assim. Sim. Mas a percepção real foi minha. Mas os alertas, eles eram importantes, né? E eu acho que grande parte dos perrengues que eu passei na vida, talvez foi por isso. Então Hoje, olhando o passado. Certo. Então, foi os perrengues devido a relacionamentos. Relacionamentos, Como um todo. Porque como um isso todo. tem a ver com comportamento e relacionamento. Isso, não necessariamente relacionamento, assim, né? Homem e Sim, mulher, sim, mas entendo, assim, amizades Sim. e família, né? Não com meus pais, claro que não, mas assim... mas esse turning point, assim, foi pra mim definidor. E tudo que eu tenho hoje foi por causa disso. Olha, que maravilha. Que legal. E aí, Interessante. então, já antecipando a última pergunta que seria do podcast, em qual momento que você deu match? Exato, acho que foi esse momento. Que você meteu o louco, né? Foi esse momento que Foi. você meteu o louco. Meti o louco mesmo. Eu mudei, assim, de repente, assim, de área de atuação, mudei meu foco, mudei tudo. E parece que tudo começou a fluir melhor. Olha, que legal isso. O que ela tá trazendo aqui é muito importante. Olha, parece que tudo fluiu melhor. A gente tem que fazer realmente uma pausa e refletir sobre isso, porque isso é muito importante. Você sabe que, doutora Júlia, que o objetivo, o propósito, a gente estava conversando sobre isso também antes do podcast, que é realmente trazer para as mulheres, pessoas no geral que nos assistem aqui no meu Instagram, é exatamente isso. Tudo parte do ponto do autoconhecimento e autoestima. Sem dúvida, né? Autoconhecimento é isso aí, galera. Não é o que você vê aí nas redes sociais, não, tá? De forma banalizada. É você se conhecer ao ponto de colocar um limite e falar: peraí, opa, isso não. Eu vou fazer a mudança na minha vida porque eu não mereço isso. Ela tá falando aqui na parte prática da vida dela. O que ela fez, o que acontecia na vida dela, que ela era permissiva, não colocava limite, né? Não é isso? Exatamente. Nas atitudes dos outros, aceitava tudo, tá? Então era boazinha demais, mas era boazinha para os outros, para ela não. E como que você ficava? Se sentindo mal, culpada, menosprezada, frustrada. Eu acho que a palavra é frustração mesmo. Você estava nesse sentimento. Quando você resolveu, eu acredito que não foi de uma hora para outra, foi com o tempo, um processo, não foi? De você começar, opa, as pessoas estão me dizendo isso, principalmente meus pais, né? Pessoas queridas me alertando. E aí você foi fazendo a mudança e colocando o limite. E essa foi a mudança de vida, de chave que você virou na sua vida. Isso. Eu acho que também teve uma coisa que eu preciso pontuar, que eu tive uma transição física muito grande.
Ah, como assim? Eu era muito diferente fisicamente. Acho que quem me conhece na adolescência, na infância, sabe disso. Eu passei por algumas plásticas, né? Eu fiz uma cirurgia Sério? Conta, como que você... Mulher, como que você era? Eu preciso Ai, mais. conte. Eu... O que você fez? O que você mudou? Na verdade, eu tinha muito complexo com algumas coisas. Né? Certo. Eu sempre tive complexo com meu nariz. Né? Que eu tenho ascendência italiana / libanesa na mesma família. Então, assim, não tem como, né, dar certo. E aí eu tinha esse vínculo. E quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a me incomodar um pouco com o meu físico, normal do adolescente. Sim, sim. Só que isso começou a me trazer um pouco de insegurança. Tá, baixa autoestima, baixa autoestima. Aí você pensa assim, por exemplo, no caso de namorinho, né? Ah, não vou conseguir namorar uma pessoa muito bonita, né? Aquela... E aí eu sempre tive essas vontades. E meu cabelo começou a ficar de um jeito muito estranho. Aquela transição, assim, ficou meio armado, aquela coisa toda. E quando eu fui pra faculdade, eu comecei a melhorar um pouquinho. Certo. Só que eu comecei a ficar um pouco mais vaidosa, né? E aí eu fiz a cirurgia. nariz. Primeiro eu coloquei prótese, né? Depois eu fiz a rinoplastia. Menina, eu mudei, assim, radicalmente, só com a rinoplastia. Que legal. E mudei a cor do cabelo. E isso trouxe desconforto à minha volta. Em sua volta das pessoas. Por quê? De mim, eu não tava... Mas eu ainda me via fragilizada, porque você muda externamente, mas você não muda teu psicológico. Isso, exatamente. Eu ia te falar isso. E eu porque as duas coisas têm que andar junto. Isso. Eu sou totalmente a favor de mudança física, sim, quando está atrapalhando a sua autoimagem e sua autoestima. Só que tem que andar paralelamente. Sim. Né? Sim. A sua autoestima tem que melhorar, né? Como você se vê, enfim. Mas te cortei, continua. Mas isso, e assim, eu já fiz terapia uma época, e isso foi pontuado, como você não se enxerga como você tá agora, você se enxerga no passado. Então, eu acabava sofrendo alguns tipos, assim, de... como se fossem pessoas, assim, me punindo por ter ficado um pouco mais bonita, entende? E aí eu comecei a ficar um pouco mais desconfortável. Aí, esse momento do match louco aí, foi quando eu me assumi mesmo. Eu sou assim agora e pronto. Eu não mereço menos do que eu acho que eu mereço. E aí eu posso ficar bonitona assim, loirona, bonitona, gostosona. Vamos falar a verdade. É assim, por que não? Tem um preconceito com mulher bonita. Exatamente. Sabe? Não pode ser bonita. Assim, nossa, você chega num lugar, o povo fica olhando, e daí pode olhar. A gente quer que as mulheres, e eu acredito que você também, quer que todas as mulheres se sintam assim. Eu também acho. Sabe? Plenas, bonitas, né? Eu desejadas. No caso, não é por todos os homens, não. Eu pro meu marido e você pelo seu noivo, que tá prestes pra casar. Então, acabou pros outros, tá? A noiva, acabou a chance, tá? Mas é isso mesmo, é isso que as mulheres precisam. Sabe, se amar verdadeiramente, não é só beleza física, faz parte sim. A gente não pode desconsiderar a questão da beleza, sim, da pessoa se gostar quando vê no espelho. E tá tudo bem, a gente tem dia que olha e fala, nossa, tá mal, pode melhorar sim, mas isso não te coloca menos que a outra mulher. Sim. O que acontece é que existe sim uma competição ainda velada ou até exposta das mulheres. Exatamente. Principalmente na rede social. E uma padronização da beleza, que tem que ser assim, assado. Tá? A beleza ela não tem que ser padronizada, mas existe essa padronização, sim. Né? E aí, esse estereótipo de loira. Eu passei por muito preconceito, não sei você. Bastante. Eu sou loira desde os 15 anos. Então, não, as pessoas... Eu demorei um pouco mais, mas eu sofri bastante. As pessoas acham que só pessoas negras, né, que sofrem racismo, preconceito, existe sim, é muito pior, não estou falando, elas têm um maior preconceito sim, mas as mulheres, ainda mais loiras, brancas, também sofrem preconceito. As patricinhas, de Beverly Hills, né? Isso. E eu nunca fui patricinha, na verdade eu vim de família humilde, então nunca fui patricinha. Mas hoje eu gosto de me vestir bem, né? Ter uma roupa, sim, boa, de marca, de qualidade. Mas isso não me faz melhor ou pior que ninguém. Exatamente. Só que existe, sim, o preconceito até de mulheres, de outras mulheres, de homens, da mulher que é bonita.
E parece que a gente, estando bonita, não é competente. É verdade, exatamente. Eu tenho um pouco Ainda dessa mais de loira, insegurança. tá? A loira é burra. É verdade, E gente. tem isso também, Tem né? isso, tem isso. A gente tem que provar, a gente tem que provar nada pra ninguém, não. Só da gente estar aqui trabalhando, ter nossa profissão, ganhando nosso dinheiro, com independência financeira, a gente já tá por si só provando, né? Pra Com gente certeza. primeiro, não é provando pras pessoas. Mas aí você tava falando que aí você começou por ficar mais bonita, começou também a se sentir mal com isso, Isso. devido às críticas de pessoas ao redor, é isso? Mas eu só entendi isso com a ajuda de uma psicóloga. Ah, Eu não entendia, uhum. né? E aí eu sempre num círculo assim de relacionamento eu tentava às vezes me fazer como inferior, sabe? Uhum. E aí Eu ela sei. me ajudou a falar: "Não, não, não, não". Na verdade, esse mete o louco foi uma ajuda da psicóloga, Olha graças aí, a Deus, olha, né? tá vendo? E assim, Psicologia, psicólogo é bom demais. isso, bom demais. E eu acho que depois disso, eu sempre busquei coisas melhores e eu sempre consegui, porque você tem a força interior pra fazer isso. E você se expõe melhor, você age melhor na tua profissão, no teu relacionamento, na tua família, quando você realmente está aberto, né? Quando você você se conhece. coloca, né, na vida. E quando Não é você fala o que verdade? você realmente sente, Isso, entendeu? exatamente. Eu era do tipo assim, ó, alguém perguntava: onde nós vamos? Ah, tanto faz, pode Não, ser. não é tanto Não, eu quero ir faz. em tal lugar, Isso, pronto. Ou tanto é pronto. gostoso isso, entendeu? É verdade. E você sabe que você falando disso também, eu percebo que a maioria das mulheres são assim. A maioria. Permissivas demais. Permissivas demais. Deixa que o outro escolhe. Eu também era assim. Ah, não, você escolhe. Não, faz do jeito que você quer. E eu? Porque nós temos a nossa individualidade. Sim, nossa opinião. Nossa opinião. E o que que acontece? Principalmente a mulher, quando está em um relacionamento amoroso, ela permite que o outro tenha atitudes e tome decisões por ela. Exatamente. E aí? Cadê as suas opiniões, suas decisões? Isso não é arrogância, é amor próprio. É você conversar, dialogar, colocar também suas vontades. Não é só a vontade do outro. Isso é despersonalização, quando você deixa que o outro tome conta da sua vida. Que você viva em função da vida do outro. É isso que Olha acontece que nos coisa relacionamentos. louca, né? É verdade. Acontece muito ainda, Muito, né? muito. O que gera dependência emocional, o que gera outras dependências, até financeira. Exatamente. Né? Autovalidação, não existe autovalidação quando você é dependente da validação do outro. Isso é muito importante para a mulher e para o homem também, Sim. para os dois. Com certeza. Então, o que eu percebo, né, com a sua fala, é que quando você disse, ó, tudo fluiu para minha vida quando eu mudei, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso que eu quero para as mulheres, para as pessoas no geral, que tudo flui. Por que não? Por que você não pode ter prosperidade e abundância na vida? Pode sim, nós podemos. Deve, Né? Por que a gente não permite, em certo momento da vida, que isso aconteça? É por questões próprias da pessoa. Dificuldade de olhar para as vulnerabilidades, não era isso? Você não tinha dificuldade de olhar para si? Com certeza. E assim, é difícil de identificar isso. Muito A difícil. gente tem que às vezes, contar um pouco da nossa história, talvez para de uma certa forma, plantar uma sementinha, inspirar Exatamente. outras pessoas, Inspirar né? De mudança. que realmente você pode, você merece ser bonita, você merece ser bem-sucedida, não precisa invejar nada do outro, mas você precisa ter o gatilho para mudar. Exatamente. Né? E às vezes ficar no teu próprio quadradinho não vai levar você a lugar nenhum, né? Exatamente. Sabe que outro dia eu ouvi uma frase e que faz muito sentido. Meninas se comparam, mulheres se ajudam. Pronto. Interessantíssimo. E é verdade. Né? E o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Compartilhando, né? Eu estou aqui aprendendo muito com a sua história e também compartilhando aqui para outras pessoas, porque esse é o propósito do canal Mete o Louco, da doutora Mete, que é isso. Né? Levar a inspiração para as pessoas fazerem a mudança. Meter o louco na vida é isso, fazer a mudança real na vida. Mas e aí? Me conta mais sobre isso. E aí depois
que você fez essa mudança, que não foi fácil, foi um processo com a ajuda de uma psicóloga, né? Aí você fez a medicina ou foi depois? Não, Como foi que foi depois. isso? Eu tinha já saído da faculdade. Você já tinha... E eu tinha voltado pro interior, né, pra minha cidade natal, e eu tava trabalhando, não tinha feito residência ainda, tava trabalhando num postinho. E eu comecei a entender quem eu era, né? Certo. Então, eu tava com uma ideia de fazer dermatologia, aí eu vi que eu gostava mesmo de urgência, emergência, paciente grave, e falei, mas aí eu queria dermato, como é que eu ia mudar aquilo? E isso me ajudou muito, né? Do tipo assim, quem é você? Você é uma pessoa assim ou assado? E aí depois eu fui fazer a residência, daí eu assumi, né, que eu gostava de clínica médica na época. E fui fazer a residência lá na cidade mesmo, na Secretaria Municipal. E aí, dentro da residência, convivendo com pessoas muito inspiradoras, isso plantou mais uma semente pra mim. E daí foi aí que eu mudei, entendeu? Foi aí que eu legal, mudei. que legal. Agora, você disse outra coisa aí muito importante. Quem era eu? Eu me perguntei isso, quem era eu? E a gente deixa de ser a gente Exato. para se enquadrar nos lugares ou que as pessoas esperam de nós, não é isso? E uma das coisas que eu também descobri é que eu não precisava ser simpática toda hora com todo mundo, sabe? Eu tinha muito disso. Eu sempre tive essa questão, assim. E minha mãe é muito assim, ela é muito expansiva, muito alegre e tal. Eu não preciso. E uma das coisas que eu percebi é que eu podia ficar quietinha no meu canto de vez em quando. Sim. Eu era assim também. Eu não sou, não, vamos, gente, não. Eu posso ficar um pouquinho no meu canto. Isso deixa a gente até um pouco mais interessante, às vezes. É verdade, é verdade. Vamos só observar e tal. E aí foi a mudança radical. E aí, assim, eu fui até um pouco agressiva com tudo na minha vida, né? Eu mudei tudo. Literalmente. E fiquei um tempo, assim, pensativa na minha vida, o que eu queria e tal. E foi depois de um tempo que aí tudo começou a dar certo, sabe? Aí tinha espaço na minha vida para as coisas boas acontecerem. E uma das coisas boas é o noivo? Com certeza, meu noivo. Que veio depois dessa mudança, né? Veio depois dessa mudança. Eu conheci ele lá em Minas. Ele morava em São Paulo, eu conheci ele lá em Minas. E aí, assim, foi uma conexão interessante. Ele também estava passando por um processo de readaptação a algumas coisas. E eu me permiti viver aquilo, sabe? Só que, assim, quando a gente tá nesses processos de mudança, a gente fica um pouco dentro da casinha, assim. Tem uma expressão pra isso, né? Quando fica, assim, parece um bichinho me machucado. Em Minas a gente fala ressabiado. Nós fica ressabiado, filho. Nós fica assim, ó, de oi, desconfiadinho, viu? Falando mineirês agora, bem mineirês. Eu fiquei desconfiada dele, ele ficou desconfiado de mim, aí ficou desconfiado por um tempo, e ele é mineiro, né? Ai, que legal. E aí foi assim, e daí a gente já tava namorando e tudo, e eu tive essa mudança da residência, e eu meti o segundo louco, vou pra São Paulo. Eu sempre fui menina de interior. Na verdade, foram muitos. Mete o louco que ela deu aqui. Mas que legal. E aí, o que você fez? Você veio? Vim pra cá. Daí eu passei aqui na residência. Tá, mas ele morava lá? Ele morava aqui. Ele é mineiro, só que ele morava aqui. Um amigo nosso em comum me levou pra um rancho onde eles tinham lá em Minas. E eu conheci ele lá, só que ele morava em São Paulo. Que legal. Né? Pensei que vocês tinham começado o namoro à distância, assim. Não, mas eu tava em Piracicaba, então o comecinho foi à distância. Certo. E aí, eu prestei algumas residências e, graças a Deus, eu passei em São Paulo. E eu vim pra São Paulo. Só que, assim, eu não tinha um emprego em São Paulo, né? Não tinha nenhum contato. Que, geralmente, o médico que faz residência, ele dá plantão, né? Porque a bolsa de residência é muito pequena, né? Muito, né? E aí eu não tinha nada, não tinha moradia, não tinha familiar aqui. Menina, foi um louco total. Tinha ele, mas assim, né? Eu nunca fui de ficar dependendo. Eu sou muito assim também, sabe? E aí foi uma mudança absurda, assim. Só que vir pra São Paulo, na verdade, foi fantástico pra mim. Porque eu conheci autoridades da minha área e autoridades de vida. Que legal. Conheci pessoas inspiradoras. São Paulo é maravilhoso. Eu também sou apaixonada por São Paulo. Tirando o trânsito. Tirando eu só não gosto do trânsito. Mas, assim, é uma cidade que tudo acontece. Tudo acontece. E, assim, até assim,
no meu meio, assim, profissional, poxa, eu nunca vi, assim, pessoas tão bem formadas. E isso inspira, não pode deixar a gente preocupado, tem que inspirar. É verdade. Faz a gente ir atrás pra ser como eles, não igual a eles. Exatamente. Olha a diferença. O ser como, né? É inspiração, é modelar. Assim, nossa, eu tenho aquela pessoa como modelo de pessoa, de vida. Eu gostaria de ser como ele, não, mas não é igual a ele ou a ela, porque nós todos somos diferentes. Exatamente. Dentro da nossa individualidade, cada um com a sua personalidade, seu jeito, não é isso? Com suas histórias. Então, isso é maravilhoso, né? E eu também, eu amo São Paulo. Amo, sempre quis vir para São Paulo e aqui é a terra das oportunidades, totalmente. Do network, né? A gente cresce um ajudando o outro em parceria. A gente conhece muita gente legal, muita gente. Muita mesmo. Então, é isso, né, doutora Júlia? Então, você tem, assim, uma situação que você meteu o louco e que você falou muitas situações que você meteu o louco. Mas qual delas que você não é? Eu escolho essa situação que eu meti o louco, que foi o maior de todos que eu meti o louco. Isso. Eu acho que foi para São Paulo. Ah, eu também. Então, olha, a gente meteu o louco igual. Eu acho que foi vir pra selva de pedra mesmo. Porque, olha, você passar a vida inteira, né, no interior, independente de qual estado. Vir pra São Paulo é um choque, mas foi um choque do bem. Foi um mete o louco do bem. E você sabe que eu também passei a vida inteira em Tuiutaba. Né? Depois eu casei, morei em Uberlândia, fiquei 4 anos em Uberlândia. Uberlândia é do lado de Uberaba, né? É, do lado, mas é interior, é Minas, é interior, não tem nada a ver com São Paulo. Nada a ver. Né? Quem sai de Minas e vem para São Paulo é outra coisa. Eu nasci em Campinas, mas só nasci em Campinas e depois já morei em Ribeirão Preto até os 9 anos, 10 anos por aí, depois já fui para Tuiutaba. Mas, assim, é outra realidade, é outra cultura. Aqui é loucura. Outra vida. É outra vida, mas é maravilhoso. Eu não troco São Paulo por nada. Assim, eu penso que na velhice eu quero ir pro interior, mas aqui perto. Tá. Sabe? Na cidade do interior, assim. Piracicaba. Isso. Quanto tempo de Piracicaba pra 1h20 sem a Marginal. Perto, bem perto. Eu faço essa propaganda. Sem a Marginal, dependendo de como tá. E seus pais moram em Piracicaba. Toda sua a minha família é de lá, tá. sabe? Tem só uma parte da família do meu avô paterno que é de Dois Córregos. Ali perto de Jaú. Mas é todo mundo piracicabano da Gema. Ah, que legal. Fora o pessoal da Alemanha, que você falou que... Mas é mais distante. Mais distante. Mas você tem a família que... Me conta isso sobre a sua descendência. Eu tenho 4, né, ascendências, na verdade. A árabe, alemã, espanhola e italiana. Ah, sim. Só que a alemã é muito forte. Meu avô trouxe isso muito pra gente. Tanto que com 14 anos... Seu avô é alemão? Ele não. O avô dele que veio da Alemanha. Só que foi mantido de uma forma tão intensa que... Com 14 anos eu entrei no alemão. Olha, que legal. Fazer alemão. Então você tem a língua. Agora eu já tenho uma esquecida, falar né? alemão. Isso. Aí de presente de 15 anos, olha só que nerdinha, né, gente? Eu falei pro meu pai assim, não, que ia ter uma... Eu estudei em escola católica, né? Lá em Piracicaba. E dos salesianos. Aí ia ter aquele Dia Mundial da Juventude lá na Alemanha, né? Eu falei, pai, eu tô fazendo alemão, quero ir lá. E foi. Mochilão total, né? Mochilão total. Mesmo? Low cost, não. E como que foi? Foi minha festa de 15 anos. Olha, que diferente, gente. Eu falei, nerdinha. E aí foi incrível, porque eu tava falando alemão um pouquinho, mas eu já falava inglês. E aí foi uma experiência de dormir, assim, de colchonete no aeroporto. Não tinha dinheiro pra nada, imagina. Que legal. Só que eu conheci o Papa, na época do Ratzinger, né? Aquele que... Que legal. E aí a gente conheceu muita gente de fora, de Israel, Estados Unidos, Europa. E aí foi uma experiência legal também. Muito, muito, muito interessante essa experiência. Já meteu o louco várias vezes. Eu meti o louco a vida inteira, você não sabia. Isso é maravilhoso. Por isso você está onde está. Ah, que bom. A gente precisa ter coragem para meter o louco, na verdade, arriscar. É libertador, né? É libertador. Só que a gente tem que também saber que há uma grande diferença de você meter o louco assim, por nada, e não saber das consequências daquilo, do seu comportamento, da sua decisão, e meter o louco com consciência. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou arriscar,
mas assim, com consciência, né, do que eu estou buscando. Essa é a grande diferença. Exatamente. Então, quando eu também vim para São Paulo, eu sabia o que eu queria, aonde eu queria chegar. Então, eu tinha uma linha, um planejamento. Sim. Eu não sabia o como que eu ia fazer para vir. Porque na época da pandemia em 2021, é um tanto complicado, né? Foi um tanto complicado. Mas, assim, foi dando certo, está dando certo e ainda tem muita coisa para viver. Vixe, vai acontecer muita coisa, ainda se Deus quiser. Com certeza. E eu sucesso. quero que você deixe aqui, para quem está nos assistindo, né, doutora Júlia, uma mensagem que você tem sobre a sua vida, sobre tudo que você experimentou, vivenciou, né? O que você tem, assim, para dizer e passar de mensagem para essas pessoas que estão, assim, naquela situação que você se viu vitimizada pelas pessoas, pelo mundo, se sentindo menos, frustrada. Porque nós queremos que essas pessoas façam a mudança na vida, mete o louco, né? Sim. De forma consciente, mas como ter essa coragem, né? Qual que é a mensagem que você deixa para nós? Eu acho que tudo começa com o seu amor próprio. Então, assim, se cuide, tenha seu tempo, talvez um tempo, assim, que você tenha aí extra no teu dia, cuide de você, faça uma coisa que você gosta. Alimente sua alma. Quando você tá feliz consigo mesmo, você tem coragem de talvez ultrapassar algumas barreiras, né? Como, por exemplo, na minha área, atividade física, ou sair do relacionamento tóxico, ou mudar de cidade, mudar de profissão. Então, se ame, estimule o que você mais gosta de fazer, faça isso com mais frequência e seja feliz, acima de tudo. Maravilha, amei! Muito bem. Olha, eu quero te agradecer muito, doutora Júlia, por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Tirar um tempo, né? Tirar um tempo para vir aqui, que ela é médica, a gente sabe como é que é a rotina de uma pessoa que é médica, né? Ainda mais em São Paulo. Exatamente. Aqui todas as profissões, na verdade, né? A gente perde a noção do tempo. Mas eu quero te agradecer muito pelo carinho, por você ter vindo aqui, contado a sua história, de ter colocado, né, tantas coisas para nós do que você viveu. Eu quero te agradecer e desejar que você tenha muito sucesso, que você possa ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas no seu consultório, inclusive a minha. Que eu irei lá. É mesmo, vai para os stories, para o Instagram, tá? Quando eu for lá fazer a consulta. Mas assim, sem brincadeira, eu vou mesmo, que eu tô precisando. E muito obrigada mais uma vez. E é isso aí, gente. Lindonas e lindões. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da doutora Júlia, tá? E se você gostou do vídeo, que eu tenho certeza que você gostou, não tem essa de não ter gostado, não tem como não ter gostado, compartilha, dá um like, deixa seu comentário. Beijo, até o próximo episódio do podcast Mete o Louco com a doutora Mete.